Pois é, senhoras e senhores. Tá na hora da gente conversar. Lewis, hi. Sorry for what you have needed to drive today. I know this is undrivable and not what we deserve to score as a result. So we'll move from there, but this was a terrible race. Yeah, no worries, Toto. Just keep working hard. Yeah, we will come out of this. Como vocês puderam ver, final de semana retrasado não foi nada fácil para a Mercedes, né? A chapa esquentou violentamente, que até o Toto Wolff teve que se desculpar pelo carro que o Lewis Hamilton estava dirigindo, enquanto o nosso querido George Russell alcançava a 4ª posição. E aí você me diz, George Russell melhor que Lewis Hamilton? Lewis Hamilton só dirige carro bom. Lewis Hamilton já acabou. Devia ter parado na temporada passada, no final dela. Muito bom, muito bom. E é aí, meu querido amigo, que você fala a maior merda. E é aí que você se engana, meu querido amigo. É aí que você se engana. Vem aqui comigo que eu vou te ensinar um pouquinho mais sobre o que está acontecendo com a Mercedes, certo? Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Tranquilo? Então, como vocês puderam ver, final de semana retrasado, foi muito difícil para a Mercedes, né? Eles estão tendo vários problemas, e o que eu queria dizer aqui nesse vídeo é o seguinte: eu queria falar o que eu tenho visto, que o pessoal tem comentado por aí sobre os principais problemas que a Mercedes está tendo que lidar. Fechou? Então, como eu sou um cara que gosta muito do assunto de Fórmula 1 e eu assisto muito conteúdo lá de fora, né? Então, inclusive eu recomendo, se você é um cara que entende minimamente inglês, procura os conteúdos em inglês nos canais do YouTube. Tem Driver 61, tem mais um, Fórmula 1 News, um monte de canal com conteúdo sinistro. Então beleza, o que eu tenho visto? Eu tenho visto que eles têm dito que a Mercedes está enfrentando 3 principais problemas, que são o quê? Peso, a Mercedes, assim como outras equipes também, estão tendo problemas para poder atingir o peso mínimo. O segundo problema qual que é? Porpoising, o efeito sanfona, que o carro fica pulando. E o terceiro problema, arrasto aerodinâmico. E esses 2 problemas estão interligados. Por quê? O que o porpoising é? Porpoising é quando o carro fica pulando, né? Por conta do efeito solo. O efeito solo nada mais é do que gerar vácuo embaixo do carro, que puxa o carro para o chão, para ter mais aderência ainda. Então, o que está acontecendo? Como a Mercedes está tendo um problema com esse porpoising, ela está tendo que usar mais pressão aerodinâmica nas asas dianteira e traseira. Com isso, o que acontece? Ela gera mais arrasto aerodinâmico. Então pensa comigo, você tem um carro tentando ir para frente, certo? Se você pressiona esse carro para baixo, ele vai ter muito mais dificuldade para ir para frente. O que é essa pressão para baixo? É a pressão aerodinâmica. Se esse carro não tem nenhuma pressão, ele vai muito para frente muito tranquilamente. Por isso que a Mercedes está tendo problemas com velocidade final. Por quê? Porque a Mercedes está tendo que, por conta dos problemas que ela está tendo com o porpoising, né, e o efeito solo, está tendo que usar mais pressão aerodinâmica nas asas para poder melhorar a velocidade de curva dela. Por estar usando mais pressão aerodinâmica, está gerando mais arrasto, diminuindo a velocidade final. Certo? Então esses são os 3 principais problemas. E qual que é a diferença? Você pode falar assim, porra, a Ferrari também está tendo problema com porpoising. Por que a Mercedes está dizendo que o problema dela é esse? Porque o que acontece? Na Ferrari, o porpoising acontece lá no final da reta, em velocidades muito altas, e ele para antes da curva, o que não acontece com os carros da Mercedes. Então o efeito sanfona nos carros da Mercedes, ele não termina antes da curva. Então no carro do ano passado, onde era um carro bom e previsível, o que acontecia? Na hora que o piloto, né, no caso o Hamilton ou o Bottas, ia se aproximar de uma curva, o que ele pensava? Ele falava, porra, ele tinha que fazer umas avaliações. Então, tá, como é que foi a curva que eu fiz nessa volta passada aqui? Aonde que eu freiei? Aonde que eu acelerei? Como que foi a aderência? Como que meu carro se comportou da curva que eu acabei de fazer? Ele tem que fazer toda essa análise antes de poder entrar numa curva. Então o carro do ano passado,
eles tinham uma previsibilidade muito grande. Com o carro desse ano, eles não conseguem fazer isso. Por quê? Porque além do porpoising ficar chacoalhando o carro, ele não só chacoalha para cima e para baixo, ele tem um comportamento meio ondulatório. Então tem uma hora que o carro está chacoalhando na frente, depois ele está chacoalhando mais atrás, e o piloto não consegue prever aonde que está a aderência, o limite de aderência do carro. Entendeu? Então esse que está sendo o problema. Aí você vai me falar, porra, mas o George Russell está conseguindo. Não, ele está tendo os mesmos problemas que o Lewis. Vamos falar agora sobre a corrida de Imola. No Sprint Race, o Russell largou 2 posições na frente do Hamilton, se eu não me engano. Na largada, ele perdeu uma posição e o Hamilton 2. Então o Russell foi para 12º, o Hamilton foi para 15º. A corrida inteira eles ficaram nas mesmas posições. No final, eu não me lembro direito a ordem, mas tipo, o Vettel estava na frente, depois tinha Mick Schumacher, depois, se eu não me engano, tinha Tsunoda, depois era Russell, Stroll e Hamilton. Se eu não me engano, era essa a ordem. Na volta, o Hamilton começou a perder desempenho, e aí o pessoal que estava no comboio atrás começou a passar ele. Então, na volta 18, se eu não me engano, passou o Mick Schumacher. Na volta 19, passou o Russell. Na volta 20, passou o... eu acho que era o Stroll que estava atrás do Russell. Não me lembro agora. E na volta 21, né, na hora que abria a asa ali na reta para poder fazer a ultrapassagem, o Hamilton ia passar o Vettel, acabou, era a última volta da Sprint Race. Então beleza, não teve um grande diferença de desempenho do Hamilton pro Russell. Na corrida, você vai falar, beleza, caralho, o Russell terminou em 4º. O Hamilton ficou, nem lembro, 15º, alguma coisa assim, 14º. Mas se você parar para analisar, o Russell classificou melhor que o Hamilton. Beleza, mérito dele. Mas na corrida, ele fez uma ultrapassagem. Ele passou o Magnussen. Foi a única ultrapassagem que ele fez. As outras ultrapassagens que ele fez, ele passou os caras no acidente. Que teve a primeira volta que o Ricardo bateu no Sainz, tirou um pessoal da pista, o Mick Schumacher rodou, e ele passou todo mundo. Então ele fez uma única ultrapassagem na corrida, que foi o Magnussen, tipo assim, por mérito, que ele foi lá, plau, e passou. Então o Hamilton, ele ficou preso atrás do pelotão. E outra coisa, o Russell e o Hamilton usaram asas traseiras diferentes. Tudo bem, o chefe lá de engenharia da Mercedes disse que a asa do Russell e do Hamilton eram diferentes, mas eram muito poucas. E a diferença era que a asa de um, que no caso eu acho que era do Russell, fazia com que ele tivesse um pouco mais de velocidade final, né? Porque eles estavam testando qual asa que ia ser melhor. Então por isso que cada piloto usou uma asa diferente. E isso não sou eu que estou dizendo, é o chefe de engenharia da Mercedes que disse. Entendeu? Então, esse negócio aí, Russell muito melhor que Hamilton, Russell é melhor porque dirige o carro ruim da Williams, Hamilton só dirige carro bom. Esquece isso, né? Vamos ver os próximos capítulos. Não é segredo pra ninguém que eu torço pro Hamilton. Eu gosto de todos os pilotos, né? Quase todos, tem uns que eu não gosto, mas eu torço pro Hamilton, mano. Então eu quero que ele ganhe. E aí o pessoal fica falando que acabou Hamilton, devia ter se aposentado, o Russell é melhor que Hamilton só dirige carro bom. Família, não dá, nós vai entrar no soco, entendeu? Então é isso, calma e vamos esperar pra ver. Só teve até agora 4 corridas, né? A primeira que foi no Bahrein, depois Arábia Saudita, Austrália e Imola. Só teve 4, tem 23 corridas no campeonato, na temporada. Então, vamos esperar e ver o que vai acontecer. Para esse GP agora de Miami, que parece que vai ser um GP muito da hora, inclusive é a primeira vez de GP de Miami no calendário, a Mercedes tem algumas mudanças, né? Toto Wolff falou que tem várias mudanças para fazer, que eles vão tentar melhorar o carro de qualquer jeito. Então tem asa diferente, dianteira, traseira, assoalho, para poder tentar melhorar o carro. Então vamos ver. Mas acho que ainda é muito cedo para falar que Russell é melhor do que Hamilton. Russell é um excelente piloto, tá? Para deixar claro, gosto dele, gosto muito dele. Acho que o futuro dele vai ser na Mercedes e ele vai ser campeão. Mas, calma lá, entendeu? Queria deixar isso claro aqui, porque a rapaziada tá se perdendo. Então, Mercedes está enfrentando os 3 principais problemas. Peso, porpoising, né, o efeito sanfona, arrasto aerodinâmico. Que eles estão tendo, como eu disse, usar mais pressão aerodinâmica por conta que eles não estão tendo aderência suficiente com o efeito solo. Beleza? E aí, por conta do efeito solo também do porpoising, quer dizer, eles têm que levantar o carro, andar com o carro mais alto, o que também diminui, piora a aerodinâmica do carro. Mas é isso.
certo? Então, mano, pro GP de Miami tem tudo pra ser muito da hora, tem tudo pra ser uma excelente corrida, a pista é maneira, rapaziada, os pilotos estão todos ansiosos, felizes, animados pro GP. Eu tô ansioso pra ver como que a Mercedes vai fazer, porque se eu sou a Mercedes eu nem durmo, se eu sou os engenheiros lá da equipe eu não tô dormindo já tem uns 2 meses já. Eu ia estar mudando tudo, mudando o side pod também, que é mais uma das mudanças que eles estão fazendo teste agora pro GP de Miami. Ia estar fazendo 6 asas diferentes dianteiras, 5 asas diferentes traseira, 5 assoalhos diferentes, pra tentar corrigir isso daí, pelo amor de Deus. Certo? Mas é isso, fica o meu recado e vamos que vamos. Vamos que aqui é Luizinho, mano. Fiquem com Deus. Voltamos com atualizações, acabou de acontecer o GP de Miami. Eu ia postar esse vídeo antes do GP, mas acabou que eu fiquei demorando muito para editar. Então agora já vou soltar com as atualizações do GP de Miami, que acabou de acontecer. Verstappen em primeiro, Leclerc em segundo, Sainz terceiro. Quarto colocado, Pérez. Quinto, George Russell. Sexto, Lewis Hamilton. Sétimo, não me lembro aqui, deixa eu falar os 10 primeiros para vocês. Sétimo, Valtteri Bottas. Oitavo, Esteban Ocon. O cara largou em último. Ele não conseguiu fazer o qualify porque ele estava quebrado, o carro quebrado. Não fez o qualify, o cara largou em último, conseguiu terminar em oitavo. Nono, Alonso. Fez uma corrida razoável. E décimo, Albon. De Williams, marcando mais um pontinho aí. Então, rapaziada, só pra continuar o que a gente tava falando no começo do vídeo, né? Que era sobre a evolução da Mercedes. Então, para esse GP de Miami, a Mercedes levou uma série de asas diferentes para a parte de trás do carro. A asa dianteira é 3 kg mais leve do que as anteriores que elas estavam usando. E tinha, para classificação, né, para o qualifying, o George Russell e o Hamilton, eles estavam com algumas diferençazinhas no acerto do carro. Então o Russell, ele estava com o carro um pouco mais baixo, se eu não me engano, que o do Lewis. Ele estava com o carro um pouco mais baixo, por isso que ele tinha mais porpoising pro classificatório, e aí acabou que ele classificou em 12º, não conseguiu uma classificação tão boa. Porém, é indignante a quantidade de sorte que o George Russell vem tendo, e em contrapartida o Lewis Hamilton vem tendo exatamente o oposto. Falta de sorte. Mano, beleza, o Russell saiu lá em 12º, né? Largou com pneu duro, né? Já que já foi pro tudo ou nada, já estava numa posição ali que tinha que arriscar, foi de pneu duro, foi ali conquistando as posições, O Hamilton largou de pneu médio, assim como acho que quase todos os pilotos do grid, né, que estavam nas primeiras posições. E o Hamilton, logo que largou, ele perdeu duas posições, foi para o oitavo, conseguiu recuperar, né? Ele perdeu a posição para o Alonso, e não me lembro quem era o outro que passou ele, mas ele conseguiu recuperar as 2 posições, ficou em sexto, e assim foi. O George Russell foi fazendo a corrida com o carro com o pneu duro, foi indo, o pessoal fez pit stop e ele lá, pneu duro, mandando bala. O engenheiro do Russell entrou no rádio com ele e falou assim: e aí, como é que tá o pneu? Não sei o que. Ele: não, dá pra continuar, vamos continuar na pista, se tiver um safety car vai favorecer a gente. E foi exatamente o que aconteceu. O acidente do Norris com o Gasly, que no meu ver foi um erro ali dos dois, porque o Gasly ele teve um contato com o Alonso algumas voltas anterior, e ele já parece que o pneu dele furou, não estava legal, não sei se teve algum problema com o carro, ele não estava conseguindo virar direito. Então, numa curva que era para a esquerda, ele foi lá para fora para fazer a curva. Se eu não me engano, o Mick Schumacher e o Magnussen passaram ele. O Norris estava vindo no embalo para fazer a mesma ultrapassagem. O Gasly jogou para dentro, né? Então, acho que teve ali o Norris que podia ter ido um pouco mais para a esquerda para passar com mais espaço o Gasly, e o Gasly também, que vendo que estava com problema, podia ter deixado mais espaço também, porque ele estava com problema. Não adianta ele querer continuar na corrida, porque ele não estava nem conseguindo fazer curva direito. Então, por causa desse acidente, teve safety car, o George Russell correu pro box, conseguiu meter um pneu médio e voltar. Ele voltou atrás do Bottas e do Hamilton, que estavam na frente dele, né? Tava Russell, Bottas, Hamilton. O Russell parou no box, passou o Bottas, passou o Hamilton, ele voltou atrás desses dois, com pneu médio. Então, na hora que o safety car saiu,
tava Bottas de pneu duro de 20 voltas, Hamilton de pneu duro de 23 voltas, Russell com pneu médio de 0 voltas. Né? No caso, assim, acho que 4 voltas que tinha o pneu médio dele por conta do safety car, que ele nem chegou a desgastar. Então ele conseguiu tranquilamente fazer a ultrapassagem no Bottas e no Hamilton, e aí depois o Hamilton conseguiu passar o Bottas ficando na 6ª posição. Então, assim, parabéns para parte de estratégia da equipe do George Russell e do time dele. O que o Hamilton tem tido de má sorte, de má estratégia de equipe, o Russell tem tido exatamente o contrário. Além de que ele é um excelente piloto e faz umas corridas muito constantes, né? Então ele larga mal, consegue acabar bem. Ele larga bem, acaba bem, né? Que não é o mesmo caso que tem acontecido com o Hamilton. Outros pontos altos da corrida. Verstappen dirigiu impecavelmente, desde o começo da largada, onde ele largou super bem, já passou o Sainz, depois ao longo da corrida foi lá, passou o Leclerc, e não deu mais chance de briga para o Leclerc. Depois que o safety car, quando teve de novo que juntou, mesma coisa, não deu chance de o Leclerc até tentou, mas mesmo abrindo asa não conseguiu. Então parabéns para a Red Bull e para o carro, que eles estão com um carro sinistro realmente. O carro da Red Bull está muito rápido e o Verstappen está pilotando de forma assim exímia. O moleque é brabo demais. É brabo demais. Mesmo no ano passado eu torcendo pro Hamilton e tendo alguns comportamentos do Verstappen que eu não gosto, não dá pra falar que o moleque não é bom. O moleque pilota muito, velho. Na moral, eu acho aí que o futuro aí daqui uns 3 anos, a briga vai ficar bem da hora mesmo entre esses moleques. Se o Russell continuar, a Mercedes acertar o carro ali, Verstappen, Russell, Leclerc, mas eu ainda acho que o Leclerc comete alguns erros básicos que, tipo, básicos não, mas tipo, mínimos é a palavra, que acaba custando posições e tempo assim pra ele, né? Mas ele é um piloto muito bom também. Então, mano, Russell, Verstappen, Leclerc, Norris pilota pra cacete, só que o carro da McLaren também ultimamente não tem ajudado. Então tá meio inconstante, né? Algumas corridas a McLaren vai bem, outras corridas a McLaren vai mal. Norris ficou fora do final da corrida porque ele teve um acidente com o Gasly, né? Então, como o Gasly não tava com o carro mais ou menos estranho depois do contato que teve com o Alonso, o Norris foi lá, bateu no Gasly, acabaram batendo, e aí o Norris não conseguiu terminar a corrida, mas é outro piloto muito bom. Então, pilotagem é simplesmente sensacional do Verstappen, que fez desde o início até o final da prova muito bem. As duas Ferraris ficando ali em segundo e terceiro, eu ainda acho que o Carlos Sainz, tendo um carro bom, ele ainda não conseguiu se adaptar tão bem quanto o Leclerc. Mesma coisa do Pérez, né? Porque o Pérez ficou em quarto. Então, mesmo a Red Bull tendo um carro muito bom, o Pérez não conseguiu se adaptar tanto quanto o Verstappen. Demais é isso. Volta porque eu estava falando no começo do vídeo. George Russell, piloto muito bom, mas eu quero acreditar que ainda tem um gás ali no Lewis, tá ligado? No Lewisinho Hamilton, porque eu acho que ele não tá conseguindo engatar, assim, engrenar uma sequência de sorte, de vamos lá, e mesmo assim a Mercedes também não tá no auge do carro que ela pode estar, né? E é isso. Vamos lá, daqui 2 semanas tem Espanha, depois tem Mônaco e depois tem Azerbaijão, se eu não me engano. E é isso, vamos torcer pra conseguir, porque sabem que eu torço pra Mercedes, torço pro Hamilton, então vamos torcer pra que eles consigam se reerguer ali e finalizar. Pelo que eu entendi, o Toto Wolff fez uma declaração que eles ainda iam tentar um pouco mais nesse carro, tentar desbloquear, como eles estão chamando, o potencial do carro. Mas que se nessa corrida eles não conseguissem uma melhoria significativa, eles iam começar a mexer de verdade, mudar mais coisas e mudar o projeto para tentar buscar o resultado. Então, aparentemente, assim, eles conseguiram melhorar, beleza, mas eles ainda estão muito atrás do ritmo de Red Bull e Ferrari. Entendeu? Então eu acho que vai acabar mexendo nesse projeto aí, vamos ver como é que vai acontecer, certo? Então, mano, tamo junto. O GP de Miami foi muito da hora mesmo. Eu montei meu time no Fantasy lá, então inclusive recomendo vocês que não jogam o Fantasy da Fórmula 1, joguem, porque é muito da hora. E foi da hora pra cacete essa corrida de Miami, mas eu ainda acho que tem algumas coisas que tinha que melhorar na pista, certo? Tamo junto, fiquem com Deus, um abraço e é nóis.